um covarde caiu nas mãos de uma equipe da Polícia Civil que pesou a caneta. Hoje de manhã, vou começar contando essa história. Esse homem que está na tela do Cidade, que por uma questão burocrática, uma questão legislativa, nós não podemos expor para não identificar a criança, esse homem, junto com a companheira, chegou numa unidade hospitalar na cidade de João Pinheiro, alegando que a criança estava chorando muito. A criança não estava bem, deram entrada no pronto atendimento. Isso aconteceu no Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares, na cidade de João Pinheiro. Chegaram aí para uma consulta no hospital. Durante esse procedimento, a equipe médica viu que havia alguma coisa de errado com as perninhas da bebê. As duas pernas estavam quebradas. Foi continuado aí o processo de verificação no corpo da criança e aí descobriram também que a clavícula da criança estava quebrada. Quando questionada, a mãe disse que a recém-nascida havia sido agredida pelo pai. Mas, até chegar nesse ponto, a história demorou. Em um primeiro momento, ela alegou que a criança tinha caído, que estava num carrinho. O pai e a mãe disseram que a criança estava num carrinho, o carrinho fechou e aí a criança estava dentro e aí de repente o bebê caiu no chão, mas os médicos não concordaram com essa versão. Isso porque as lesões eram incompatíveis com um acidente de carrinho fechando. Uma coisa que infelizmente pode acontecer, mas que não causariam lesões tão graves na criança. A polícia militar então foi acionada, a equipe médica e os seguranças seguraram esses pais na unidade hospitalar. A equipe da polícia militar foi acionada, fez ali uma conversa separada com os dois. O pai continuou nessa versão, mas a mãe, em um momento separada, revelou que, de fato, na sexta-feira, dia 19 de maio, ela precisou sair e deixou a bebê sob os cuidados do pai. E aí ela voltou, foi cuidar das tarefas domésticas, foi lavar, passar, cozinhar, porque além de tudo, além de mãe ali, aparentemente ela vivia uma relação abusiva onde ela era tratada como uma empregada doméstica. E aí, enquanto ela fazia todos os afazeres domésticos, ainda no puerpério, se recuperando do parto, a criança começou a chorar intensamente e incessantemente. Nada que ela fizesse acalmava a bebê. E aí, ela contou para a polícia que, de fato, não sabia o que tinha acontecido naquela sexta-feira. A mãe, de 24 anos, foi levada para a delegacia para prestar depoimento. O pai, de 23, disse que não havia feito nada, que aquilo não passava de uma situação, de um acidente doméstico. E aí a polícia descobre que há cerca de um ano, esse casal havia perdido um outro filho, também com um mês de vida. Só que há um ano, a morte daquela criança foi considerada natural, mas a polícia está investigando novamente essas circunstâncias, dado aí ao que aconteceu com essa criança. A bebê, de apenas um mês, foi transferida com urgência para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que ouviu tanto a mãe quanto o pai da criança. Durante esse depoimento, a mãe contou que havia sido ameaçada pelo companheiro e que teria sido obrigada a mentir para a equipe médica num primeiro momento. Mas que quando ela percebeu que, de fato, os ferimentos da filha eram graves e que ela estava amparada pela polícia, ela resolveu contar o que havia acontecido de fato na sexta-feira. Ela alega que não sabe o que o pai fez com a menina, mas diz que ele estava sob a responsabilidade, que a criança estava sob a responsabilidade do pai no momento em que ela começou a chorar. Um membro da equipe médica conversou com a imprensa e deu detalhes de como está essa criança e de qual era o estado de saúde dela, no momento do socorro. Vamos ouvir.
A gente recebeu hoje essa criança de 1 mês e 23 dias, apresentando 2 fraturas no fêmur, bilateralmente, né? Fêmur direito, fêmur esquerdo. Essa é uma fratura de alto impacto. Então, assim, significa que ela sofreu algum trauma de grande energia. A gente não pode afirmar qual foi o trauma, né? Isso aí é função da polícia. Foi a mãe que trouxe ela aqui. A criança estava com choro inconsolável, né? Porque é uma situação realmente que causa muita dor, né? Então, medicação difícil de controlar, né? A gente dá uma medicação para tirar a dor, mas como a fratura é muito grande, se encosta, a criança acaba movimentando, é dor o tempo todo, né? Então, acaba assim, uma situação difícil de controlar mesmo. A mãe estava levemente apática, não sabia, contou uma história que não condiz muito com a realidade do trauma e do tipo de energia para causar uma fratura, que foi quando levantou a suspeita e a gente acionou os conselhos aí a partir daí. Tem essas 2 fraturas no fêmur e uma na clavícula esquerda. Aparentemente, a da clavícula é mais antiga do que a do fêmur. Então, pode ter sido alguma situação aí já anterior a essa do fêmur de agora, né? Então, com 1 mês de vida, essa menina já chegou na unidade com graves lesões na clavícula esquerda, no fêmur, sendo que são lesões aí incompatíveis com o mesmo tempo. Elas teriam acontecido em períodos diferentes. Em apenas 1 mês de vida, essa menina já foi violentada barbaramente. Ameaça, a mulher aí foi considerada então que ela estava sendo coagida. Esse homem vai responder pelo crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha e vai responder também pela tentativa de homicídio em relação a bebê. A mãe foi liberada. Preliminarmente, ela estava sendo coagida pelo marido a mentir na delegacia, mas isso aí não afasta essa mulher das investigações.